Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. A gente vai ler do 13 ao 21, depois a gente vai ler mais 2 versículos. A minha versão é a Nova Almeida. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para nós recebermos essa palavra como terra fértil, para podermos ser edificados por Ti. E além de edificados, para podermos ser confrontados pela Tua palavra. Vem falar conosco essa noite. Me use como canal de bênção para todas as vidas que vão escutar essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou muito impressionada com esse texto. Muito mesmo. Jesus já havia dito muitas vezes, já havia explicado inúmeras vezes sobre a sua ressurreição. E que essa se daria após 3 dias da sua morte. Ele tinha contado para os 12 discípulos e para todos os outros que o acompanhavam. Já havia muitos discípulos, não eram só 12. Depois, a gente sabe que haviam 70, a gente sabe que esses 70 já tinham se multiplicado. Mas os olhos de todos estavam fechados. Não só desses 2 no caminho de Emaús, mas de todos que andavam com Jesus. Parece que os olhos estavam fechados e os ouvidos estavam tampados. E eu queria refletir aqui hoje o que impedia que eles enxergassem, ouvissem e entendessem tudo o que Jesus já tinha ensinado várias e várias vezes. Eu sou impressionada com esse texto e com todos os outros que Jesus falava: eu preciso ir para o martírio, mas tenha um bom ânimo, porque depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E ainda as pessoas ficavam espantadas. E mais impressionante, claro, esses 2 que estavam andando com ele ali e eles não reconheciam. Eles já tinham experimentado e testemunhado tantos milagres de Jesus. Foram muitos sinais e maravilhas. Foram muitas promessas cumpridas. Todos eles, como judeus, conheciam os profetas, conheciam o Antigo Testamento de frente para de trás e sabiam de cor. Isso já estava tudo lá. O que impedia de crer na ressurreição de Jesus? Isso sem contar que Jesus já tinha ressuscitado 3 mortos. Eles tinham testemunhado a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e a ressurreição mais
poderosa e milagrosa, que foi de Lázaro, depois de 4 dias de morto. Eles já tinham testemunhado sobre a ressurreição, e Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. O que impedia eles entenderem, ouvirem, verem? Esses 2 episódios no caminho de Emaús, esses 2 discípulos no caminho de Emaús, claramente, estavam muito decepcionados e frustrados. Eu lembro que, quando eu preguei sobre frustração, eu citei esse texto. Eles estavam frustrados. Por isso que eu enfatizei na hora que eu li. E nós que imaginávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Eles verbalizaram essa decepção, essa frustração. Eles queriam, não só esses 2, todos eles, queriam um rei político, queria livrar Israel do Império Romano, o império opressor, claro. A visão deles estava fixada nas coisas aqui da terra, na opressão que esse Império Romano estava produzindo. A visão deles estava embotada, eles queriam outro tipo de Messias, outro tipo de Salvador. Mas Jesus já tinha avisado que não seria um rei político, já tinha dito que a redenção que viria através dele seria outra redenção. Uma redenção eterna, através do seu sangue derramado na cruz. Jesus já tinha falado, já tinha avisado, já tinha ensinado. E não foi só Jesus, como eu falei antes, não foi só Jesus que ensinou. Os profetas do Antigo Testamento já tinham ensinado sobre a redenção, sobre a ressurreição de Jesus ao povo de Israel. Jesus já tinha ensinado. Os profetas já tinham ensinado. O que estava impedindo que eles enxergassem e ouvissem com os olhos espirituais, com os ouvidos espirituais, com o entendimento espiritual? Isso me assusta um pouco, porque eu penso em nós. O que será que nós não estamos conseguindo ouvir e ver e entender, mesmo Jesus já tendo falado, mesmo a palavra de Deus já tendo nos ensinado? Sim, porque eu estou falando dos discípulos como se todos nós tivéssemos os ouvidos completamente desimpedidos. E muitas vezes nós não temos os ouvidos também desimpedidos. E quando eu leio esse texto, eu falo: Senhor, não permita que nenhum de nós, da tua igreja, seja um discípulo de Emaús, no caminho de Emaús. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos enxergar o teu reino, nós queremos enxergar a tua missão e a missão que o Senhor dá a cada um de nós. Eu creio que Jesus, isso é um parêntese que eu faço, eu sempre penso muito nisso, já falei com algumas pessoas, as pessoas às vezes ficam assustadas com isso, mas assim, Jesus, depois de ressurreto, tinha uma outra aparência, porque ninguém reconhecia. Reconhecia depois pela voz, mas a aparência, não. Por quê? Porque era um outro corpo mesmo, era um corpo glorificado. Isso dificultava que os discípulos, incluindo as mulheres, o reconhecessem. Mas quando ele falava, eu fico imaginando ele falando: gente, a doce voz de Jesus, aquela voz: Maria. Ai, que experiência linda eles tiveram. Porque, assim, era uma voz cheia de amor, era uma voz cheia de mansidão. Outros nem com a voz. No caso, Tomé, não, quero botar aqui, quero ver a cicatriz. Ele queria ver para crer. Tomé teve que ter algo palpável na mão dele. Mas Jesus, em relação a esses 2, estava caminhando com eles. E só no partir do pão, Jesus foi
enxergado por eles, digamos assim. Ele ia discorrendo sobre as Escrituras, mas eles não reconheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, eles entenderam que o coração deles ardia. E essa é uma outra oração que eu quero, daqui a pouco, fazer por cada um de nós. O nosso coração tem que arder com a presença de Jesus. Em todo o tempo, na hora do louvor, na hora da mensagem da palavra, mas na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai dormir, na hora das nossas alegrias, na hora das nossas decepções e frustrações, nosso coração tem que arder por Jesus sempre. E o texto do 24 continua, no 25 e 27, diz assim: então Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que morrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura, gente. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Jesus não surgiu no Novo Testamento. Surgiu como pessoa física ali. Mas todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E eles demoraram a enxergar Jesus. Só nesse partir do pão entenderam o porquê do ardor que sentiram em seus corações. E é incrível isso. Então, eu fico perguntando a mim o que impede a cada um de vocês, a cada um de nós, porque eu me coloco nisso, o que está impedindo de nós reconhecermos Jesus, enxergarmos Jesus em todos os nossos caminhos. Né? Lá em Provérbios 3, eu acho, 6, eu acho. Diz isso, reconheça Deus em todos os seus caminhos, que Ele endireitará as suas veredas. Então é isso, nós temos que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Nós temos que ter os nossos olhos abertos. Por que os nossos olhos se fecham e ficam impedidos de enxergar e de ouvir tudo que Jesus nos conta, nos fala, nos ensina? Será que estamos só fixando o nosso olhar nas coisas terrenas, nas coisas do mundo? Será que só nos interessa ver Jesus como aquele que abençoa e pode nos livrar de nossos opressores, de nossas dores, de nossas enfermidades, de nossos relacionamentos fracassados? Será que procuramos Jesus só para isso? Como Jesus aqui no mundo, para resolvedor de problemas. Não é que Ele não resolve os nossos problemas, claro que Ele resolve. Claro que Ele cura, que Ele liberta, tudo isso. Mas é só isso que você quer de Jesus? Ah, meu irmão, minha irmã, é muito pouco. Ele quer nos dar muito mais. Ele veio para nos inserir no reino dele, no reino eterno, num reino inabalável. Todos os reinos caíram, Babilônia, Egito, Medo-Persa, eu não sou boa de história não, tá, gente? O grego, depois o Império Romano. Aí se você for pensar nos impérios hoje, que são diferentes, mas são impérios, o Império dos Estados Unidos, o Império da China. Gente, tudo cai, tudo é terreno, tudo é efêmero. Mas o reino de Deus é inabalável e eterno, não vai cair nunca. E Jesus veio nos inserir nesse reino. Então, nós não podemos ficar e andar como cegos e surdos, sem enxergar e sem ouvir o nosso Mestre, nosso Senhor. Nós temos que enxergá-lo na sua plenitude. Ele quer nos dar plenitude. Ele não quer nos dar uma alegria efêmera. Vou me divertir. Que ótimo, se divirta, nada contra. Mas não é essa a felicidade que Deus quer te dar, é muito mais. Não são os reinos desse mundo que Jesus veio nos inserir, não. Eles queriam um rei político e Jesus avisou, mas o que me impressiona é isso. Não. Vai ser o rei de Israel? Não, não sou desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Quantas vezes Jesus falou isso?
Então, nós temos que clamar para que Jesus se revele a cada um de nós. Nós temos que pedir que Ele aumente a nossa fé, crendo no impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. E nada é difícil para Ele. Você está cego, Jesus te faz enxergar. Você está surdo, sem conseguir ouvir a voz do Senhor. O Senhor pode tirar o tampão dos ouvidos. Você está com o entendimento embotado e não consegue entender os milagres e a maneira de Jesus proceder. Então, peça a Ele, desimpede o meu entendimento. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero enxergar a Tua beleza. Eu quero enxergar o que o Senhor quer para mim. Eu quero entender o Teu reinado, que nós fazemos parte. Nós temos que clamar a Ele, para Ele. Eu tenho clamado muito isso, aqui até nos cultos de terça-feira, quando as mães pedem para libertar os filhos, para os filhos se converterem. A minha oração tem sido essa: Senhor, mostra a Tua beleza, porque Jesus é belo demais, Jesus é lindo demais. Mostra a Tua beleza, mostra o Teu amor, mostra a Tua paz, mostra a Tua verdade, mostra a Tua justiça, mostra quem nós somos no Teu reino. Qual é a minha identidade? Qual é a Tua identidade? Será que eu vou me satisfazer só em ser Sandra? Não! Eu não quero só ser Sandra, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus defeitos, com todas as minhas debilidades e fragilidades. Não! Eu quero ser a filha do Deus vivo, aqui, o tempo que Deus me der, e para a eternidade. Porque a minha identidade está nele, está em Jesus. Por isso eu tenho que enxergá-lo, por isso que eu tenho que ouvi-lo, por isso que eu tenho que entender o que ele nos ensina na sua palavra. Jesus tem que mostrar para nós a sua beleza. Jesus, Ele quer mostrar para nós a sua beleza, o seu amor, a sua paz, a sua vontade, a sua justiça. Nós temos que enxergá-lo em todo o seu resplendor, em toda a sua glória. Podemos e devemos desejar as bênçãos do Senhor. Eu sempre falo, eu já falei para a Débora rir da minha cara. Tem uma canção que a gente canta aqui que eu amo, eu canto muito na minha casa, inclusive. Mas tem uma frase que eu não canto igual o autor, me recuso. Que ele diz isso: não queremos as suas mãos. Como que alguém não quer a mão de Jesus? Eu quero a mão de Deus em mim, assim, o tempo todo. É claro que eu quero as mãos. Eu entendo o que o autor está dizendo, porque tem gente que quer o Senhor da bênção, não... quer a bênção, não quer o Senhor da bênção. Mas aí quando o Ministério do Louvor canta, não queremos suas mãos, é lógico que eu canto, nós queremos suas mãos. Tua face eu quero ver. Porque eu acho que uma coisa não impede a outra. Querer as bênçãos de Deus não impede que a gente queira ver a face de Deus. A gente tem que querer a face de Deus. Então, claro que nós podemos e devemos desejar as suas mãos, que as suas mãos estejam sobre nós, nos abençoando, nos transformando. Mas o mais importante de tudo, com certeza, é desejar a presença do nosso Redentor. É enxergar a face de Deus com toda a sua beleza e com toda a sua verdade. Então, esse Deus nós temos que buscar de todo o nosso coração, desejando sempre fazer a sua vontade, crendo em tudo que Ele nos ensina, até porque a gente repete, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Isso é verdade, incontestável. Mas o que eu quero que todos nós entendamos, a começar em mim, é quando Deus quer uma coisa para a minha vida, é eu entender de todo o meu coração que essa é a melhor coisa. Quando a gente diz não para alguma coisa, quando Deus diz que a gente tem que dizer não para alguma coisa, é porque dizer não é a melhor coisa para nós. Pode até nos custar,
no começo, mas é o melhor. Porque o Deus perfeito vai querer alguma coisa ruim para o seu filho, para a sua filha? Não, é claro que não. Ele quer realmente o melhor para cada um de nós. Então, a gente não pode permitir que os nossos olhos fiquem fechados, sem enxergar a glória e a presença do Senhor. Não podemos permitir que os nossos ouvidos estejam fechados para nós não ouvirmos aquilo que Deus quer nos falar, nos ensinar e nos conduzir. Não podemos permitir que as dores da vida nos impeçam de ver o nosso Salvador. Há muitas dores na vida, há muitos conflitos, há muitas lutas. Há uma luta que vai existir até o último segundo da nossa vida, que é a luta do espírito contra a carne, que a gente tem inclinação, tem lá o gene de Adão e Eva, que é o gene da desobediência, o gene da rebeldia. Nós temos esse gene. Então, a gente tem que lutar contra esse gene para querer o gene de Jesus, que morreu por nós e derramou o sangue dele sobre nós. Porque isso é o melhor para nós. Ainda que a nossa carne ou o mundo possa proporcionar prazeres a nós, se o pecado fosse ruim, né? Ninguém cometeria. Então, na hora pode ser bom. Mas depois é ruim, porque é caminho de morte, não é caminho de vida. E como eu falei no início, Jesus não quer uma coisinha aqui, rapidinho, assim. Não, ele não quer ser o rei de Roma, o rei de Israel, tirar o Império Romano dali, aquele império opressor. Seria tão pouco. Para que Jesus iria sair da sua glória se fosse só para ser o rei de Israel, político, e exterminar com o Império Romano? Gente, por que as pessoas querem tão pouco? Se Jesus quer dar tanto e tão mais. Que se Jesus quer nos dar, não um prazer momentâneo, mas uma plenitude de vida, uma alegria que nenhum prazer carnal, mundano, pode nos proporcionar. Eu sempre conto aqui, assim como testemunho, muitos já devem ter ouvido falar, a coisa do carnaval. Eu brincava 4 dias e 4 noites, eu amava carnaval. Eu desfilei em escola de samba. Eu ia, a Luciana foi hoje para as vovós e estava lá a bangueira. Ela nem percebeu, eu falei assim, vim tanto aqui. Ela estava falando outra coisa, eu vim tanto aqui, porque eu ia para a bangueira, para sambar lá toda sexta-feira, no finalzinho, lá. Começava, sei lá, acho que em outubro. Mas quando chegava a quarta-feira de cinzas, que eu acordava, eu estava numa depressão, eu sentia um vazio. Eu falei, nossa, só daqui a um ano. Por quê? Porque é uma alegria tão efêmera, tão inútil. E foi uma coisa que foi uma das coisas difíceis de eu largar, porque eu lembro que eu me converti em junho, quando chegou no carnaval, eu não fui para o carnaval. Mas eu quis ver a escola de samba na televisão. E aí eu via na televisão e eu falava, o que eu estou vendo essa porcaria? E aí eu desliguei cheia de culpa, mas eu estava doida para ver tudo. Mas aí Deus o Espírito Santo foi trabalhando. Hoje me dá até um arrepio quando Deus me livre. Porque é uma alegria falsa. Os prazeres carnais são alegrias e prazeres falsos. Não produz vida, não produz uma alegria plena. Jesus não precisava vir aqui se fosse para a gente querer só isso. Ele não precisava morrer por nós. Ele quer nos dar muito mais, muito mais, muito mais. Então, a gente não pode permitir que as nossas expectativas em relação a esse mundo nos impeçam de enxergar Jesus. Não podemos permitir que o nosso ego nos impeça de ver o Senhor. Não podemos nos permitir continuar cegos e surdos, como aqueles discípulos de Emaús. Que bom que eles enxergaram, né? Mas se eles já tivessem ouvido e entendido que que Jesus já tinha ensinado, eles não iam ficar tão frustrados e decepcionados como eles estavam. Muitas vezes, Deus
diz não para algum pedido nosso. Muitas vezes, não. Ah, mas eu queria tanto aquele emprego. Não. Ah, eu queria tanto aquele marido. Não. Ah, eu queria tanto aquela esposa. Não. Eu queria tanto. Aí você pode... Não. Só que quando a gente tem que crer que quando Deus diz não, é porque aquilo ia ser ruim para a gente. O não de Deus é o melhor para a nossa vida. Ainda que a gente não entende por quê. Tem coisa que a gente não entende mesmo. Vou contar para vocês assim, né? Tem coisa que a gente não entende mesmo. Tem muita coisa que eu falei, Deus, por quê? Tem coisa que a gente não entende. Inclusive, está escrito isso em Isaías 55, 8 e 9. O que está escrito em Isaías 55, 8 e 9? Porque os meus... Deus falando, né? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos e os meus pensamentos, peraí, me embolei toda, são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, a gente não entende, tem coisa que a gente não entende. Eu, como mãe, quando eu vejo... Eu sou chorona, todo mundo sabe disso. Quando eu vejo uma mãe perdendo um filho com uma bala perdida, eu choro e choro muito diante da televisão. Choro muito diante de Deus. Eu não consigo entender. Aí vem aquele pensamento assim de Jonas, né? Tem tanta gente ruim, por que o tiro não foi parar na cabeça da gente? Aí eu falo, ai, Senhor, não sou Jonas, não posso ser Jonas. Não foi parar naquela cabeça, porque aquela pessoa não tinha sido salva ainda. Então, a criança está com o Senhor. Mas e essa mãe, Deus? O que a gente faz com uma mãe que perde um filho assim? Então, assim, me dá uma dor que parece... Assim, vocês não têm ideia. As minhas filhas, se pudessem me proibir, elas me proibiam de ver jornal. Mas elas não podem ainda, não têm esse poder ainda. Nem eu gosto de ver jornal. Mas é doloroso mesmo, porque a gente vê tanta atrocidade. Então, assim, às vezes a gente não entende certas coisas. Tem coisas que a gente não entende mesmo. Hoje a gente foi nas vovós, aí eu vejo aquelas vovós, umas estão ótimas, alegrinhas, contentes, comendo bolo, a igreja do sorvete, elas ficam felizes, a gente canta, é ótimo. Mas outras estão acamadas, ó. Aí elas olham assim para a gente, assim, tipo... Umas eu acho até que diz, não me incomodem, outras não, elas ficam felizes. Teve uma, né, que ficou tão feliz, a gente cantou, aí ela quase não conseguiu. Senhor, formoso é... Elas tentam cantar e não conseguem. Então, assim, qual é a minha oração? Graças a Deus, a Luciana sempre me pede para orar. Hoje ela não me pediu, eu dou glória a Deus para ela não me pedir, porque a minha oração não é uma oração boa de se ouvir, mas é uma oração boa diante de Deus. Eu digo, Senhor, prepara e leva. Porque está sofrendo. É uma oração de amor por elas. Não é de desamor. É porque estão sofrendo. Tinha uma que eu tenho maior saudade dela. A Margarida. Ela era toda tortinha. Ela sentia dores enormes. É claro que a gente orava para Deus tirar as dores dela. Para Deus consertar aqueles ossos. Mas eu lá no meu íntimo, eu disse, Senhor, leva. Porque ela te ama. Ela sente muita dor o tempo todo. Então, se o Senhor não for curar, leva logo para ela descansar. Então, assim, aí você fica pensando, mas, gente, a pessoa ali, toda forte, não sei o quê, aí morre. Aí uma mãe perde um filho. Aí a gente não entende. Eu não entendo. Mas não é para a gente entender. Quem falou que é para a gente entender? É só a gente ir para Isaías 55, versículo 8. Os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são maiores que os de vocês. Então, vocês não vão entender mesmo. Não procurem entender. Só creia. Deus está nos chamando para nós crermos e não entendermos.
Crer nele, crer na soberania dele, crer no amor dele, crer na justiça dele, crer que nós podemos ter uma nova identidade, um novo proceder, crer que nós podemos ser transformados, regenerados, salvos, libertos. Nós temos que crer nisso acima de todas as coisas. Nós só temos que confiar que ele quer o melhor para cada um de nós. Por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel o tempo todo e ele nos ama com um amor que excede todo entendimento, como o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Efésios 3,19. É um amor que nós não conseguimos entender, que nós temos que ter como alvo, ter o amor de Deus. Eu peço muito isso, que o amor de Deus seja encharcado no meu coração, no coração da igreja, ficar encharcado mesmo com esse amor perfeito, com esse amor ágape. Mas a gente sabe que a gente não entende. Eu não consigo entender, eu também já falei várias vezes isso. Eu não ia dar uma filha minha pela Gal. Desculpa, Gal, não dava minha filha por você, não dava mesmo. E o Pai deu o Filho dele por cada um de nós, pecadores. Eu estou falando de mim, eu debochava da palavra de Deus, eu debochava de crente. Aí ele deu a vida por mim. E um dia lá ele, vem. E eu vim, como assim, Senhor? Por que o Senhor me salvou? O que aconteceu? Eu não merecia, mas não merecia mesmo, porque nenhum de nós merece. Por isso é graça. Por isso é graça. Então, nós não podemos permitir que as decepções, as dores, os traumas, as frustrações, as amarguras nos impeçam de ver a beleza de Jesus e de enxergar o seu reino inabalável, um reino eterno que ele veio instaurar e veio nos inserir neste reino. Então, meus queridos e queridas, minha oração por mim e por você é que não permitamos que nada desse mundo impeça nossos olhos de enxergarem Jesus e seus planos maravilhosos a nosso respeito. Porque lá em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Em outra versão, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A gente tem que crer na palavra de Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos nos colocar nosso coração disponível para deixar Jesus abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para vermos a sua beleza, o seu amor, para ouvirmos a sua voz sem nenhum impedimento e que sempre possamos crer na palavra de Deus, deixando de ser cegos e surdos. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, eu te entrego essa palavra e te peço que verdadeiramente o Senhor possa colocar essa palavra nos nossos corações. Que haja frutos em nossa vida através da tua palavra, Senhor. Venha sobre a tua igreja. Faz com que a gente volte ao primeiro amor. Faz com que a gente enxergue mesmo a sua beleza. Toma a nossa vida nas tuas mãos. E frutifica essa palavra nas nossas mentes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Luiziana.